Aqui é o Marcelo Sampaio, fundador deste canal. Considere-me o seu aliado tático e estratégico na jornada em busca da independência intelectual e financeira e no desenvolvimento das habilidades, comportamentos e sistemas que o levarão aos seus objetivos. Este é o seu tempo de elite. Enquanto seu corpo se move, seja no deslocamento para o trabalho, no trânsito entre reuniões ou no seu treino, vamos hackear sua liberdade e seu hardware cerebral. O conteúdo que você ouve agora não foi desenhado para o seu tempo livre. Foi desenhado para transformar tarefas mecânicas em alta performance intelectual. Estamos iniciando hoje o seu desafio de 30 dias, que ao final você vai duplicar o conhecimento absorvido por unidade de tempo. Preste atenção, se este é o seu primeiro episódio, trave sua velocidade em 1,25 vezes agora. E a cada 10 dias, vá aumentando, até alcançar 2 vezes. Se você já é da casa, sua meta hoje é sustentar 1,5 vezes. A ciência é clara. Ao acelerar o áudio, fechamos as janelas para a distração mental e forçamos o seu córtex auditivo a entrar em estado de foco absoluto. Seu cérebro processa informações muito mais rápido do que eu consigo falar. Mas antes de entrar no sistema, preciso te contar quem é James Clear. No ensino médio, ele sofreu uma lesão cerebral devastadora ao levar uma tacada de beisebol na cabeça. Anos de recuperação física e mental. Quando chegou à faculdade, ele não recorreu à força de vontade. Ele recorreu a hábitos minúsculos: manter o quarto arrumado, dormir bem, acordar no horário. Desses pequenos hábitos, Clear construiu sucesso acadêmico e atlético extraordinário. Depois da faculdade, começou um blog sobre seus experimentos pessoais com hábitos. Esse blog virou um dos maiores do mundo, e daí surgiu o livro que vamos estudar hoje, Hábitos Atômicos, a anatomia completa de como construir o sistema que vai te levar onde você quer chegar. Bloco 2. A jornada tática. Os 3 pilares de alavancagem. Pilar 1. O poder dos 1% e a matemática dos hábitos compostos. Vou começar com uma história que vai mudar a forma como você enxerga o progresso. Em 2003, a equipe britânica de ciclismo era uma das piores do mundo. Por quase 100 anos, o ciclismo britânico era sinônimo de mediocridade. Fabricantes de bicicletas se recusavam a vender equipamentos para eles, com medo de que a associação com o time prejudicasse a reputação das marcas. Era esse nível de descrédito. Então chegou Dave Brailsford como novo técnico, e ele não fez uma revolução da noite para o dia. Ele fez algo diferente. Procurou melhorias de 1% em absolutamente tudo. Repensou o design dos assentos das bicicletas para mais conforto. Passou álcool nos pneus para melhorar a aderência. Colocou os atletas para dormir em colchões ortopédicos específicos, mesmo durante as viagens. Testou o aquecimento muscular ideal antes das provas. Pintou o interior do caminhão de equipamentos de branco brilhante, para identificar qualquer poeira que pudesse comprometer as bikes. Cada detalhe, uma melhoria de 1%. O resultado? Entre 2010 e 2017, aquele mesmo time acumulou 178 campeonatos mundiais e 66 medalhas olímpicas de ouro. Uma das maiores viradas da história do esporte. Clear usa essa história para provar um princípio matemático brutal. Se você melhorar 1% todos os dias, ao final de um ano, você estará 37 vezes melhor. Se piorar 1% ao dia, você praticamente se tornará zero. Os hábitos são os juros compostos do autoaperfeiçoamento. Economia comportamental, o viés da hiperbolização do desconto. Por que é tão difícil manter bons hábitos, mesmo sabendo disso? Porque nosso cérebro evoluiu em um ambiente de retorno imediato. Nossos ancestrais caçavam, comiam, sobreviviam, tudo com feedback imediato. Hoje vivemos em um ambiente de retorno atrasado. Você malha hoje, mas não emagrece hoje.
Você investe hoje, mas não se aposenta hoje. Nosso cérebro primitivo não foi programado para isso. O amador é vítima do desconto hiperbólico. Valoriza o prazer de hoje acima de tudo. A elite entende que existe um platô do potencial latente, um período de invisibilidade antes do salto de breakthrough. Clear usa a imagem do cubo de gelo. Você está numa sala a 26 graus. Coloca um cubo de gelo na mesa. A temperatura começa a cair. 25, 24, 23, 22 graus. O cubo não derrete. 21, 20, 19 graus. O cubo ainda não derrete. Parece que nada está acontecendo. Aí chega em 0 graus. E o cubo derrete. O trabalho todo estava acontecendo embaixo da superfície. Seus hábitos funcionam exatamente assim. Outro exemplo que ele usa, um terremoto. Placas tectônicas se movem por milhões de anos sem que ninguém perceba. Aí num dia, a Terra treme. A mudança não aconteceu naquele dia. Ela estava se acumulando o tempo todo. Cheque de realidade. O investidor brasileiro é viciado na grande tacada. O imóvel que vai triplicar, o fundo que vai explodir, a criptomoeda que vai virar Bitcoin. Isso é um erro de sistema, não de oportunidade. Fixe os inputs, seus hábitos financeiros diários, e os outputs, sua riqueza, se ajustarão sozinhos. Quem poupa R$ 50 por dia durante 30 anos, com juros compostos, chega a um patrimônio que a maioria nunca vai atingir, esperando a tacada. E aqui vai o terceiro exemplo poderoso de Clear, sobre metas versus sistemas. Se definir uma meta fosse suficiente para alcançá-la, todo atleta olímpico ganharia medalha de ouro. Afinal, todos têm a mesma meta. A diferença não está na meta, está no sistema. O corredor que treina às 5 horas da manhã com chuva não vence porque quer mais a medalha. Vence porque tem um sistema melhor. Fixe os inputs e os outputs se ajustarão sozinhos. Pilar 2. Identidade versus resultados. A raiz de tudo. Seu cérebro está acomodado. Suba para 1,5 vezes. Mantenha o foco. Clear identifica que existem 3 camadas de mudança de comportamento. A maioria das pessoas opera apenas na primeira. A primeira camada é a dos resultados. Quero emagrecer. Quero ser rico. Quero largar o cigarro. É o que você quer alcançar. A segunda camada é a dos processos. Vou fazer dieta. Vou investir todo mês. Vou usar adesivo de nicotina. É o que você faz. A terceira camada, e a mais profunda, é a da identidade. Quem você acredita ser? Clear dá um exemplo direto e poderoso. 2 pessoas recusam um cigarro. A primeira diz: "Não, obrigado, estou tentando parar." A segunda diz: "Não, obrigado, eu não sou fumante." Percebe a diferença? A primeira ainda se identifica como fumante, lutando contra o hábito. A segunda mudou a identidade. Para ela, fumar não cabe dentro de quem ela é. Aqui entra a neurociência, o viés de confirmação. Uma vez que você assume uma identidade, seu cérebro busca constantemente provas para confirmá-la. Se você diz, "Eu não sou bom com tecnologia", seu cérebro vai automatizar o fracasso toda vez que você sentar na frente de um computador. Mas se você diz, "Eu sou uma pessoa que aprende tecnologia", seu cérebro passa a notar cada pequena conquista que confirme isso. O mesmo vale para o dinheiro. "Eu não tenho perfil de investidor." É uma identidade que o seu cérebro vai proteger com unhas e dentes. Troque por "Eu sou um investidor que está aprendendo." E observe como as decisões mudam. Clear recomenda 2 passos práticos. Primeiro, decida o tipo de pessoa que você quer ser, não o que você quer ter ou alcançar. Quem você quer ser? Um escritor escreve, um atleta treina, um investidor estuda o mercado. Segundo, prove isso a si mesmo com pequenas vitórias. Escrever uma linha por dia não te torna um escritor instantaneamente, mas acumula evidências de que você é alguém que escreve. E com o tempo,
Você começa a acreditar nisso. Ele dá o exemplo de uma pessoa que quer emagrecer. Em vez de se perguntar: o que eu preciso fazer para perder 10 quilos? Pergunte-se: o que uma pessoa saudável faria agora? Ela tomaria as escadas ou o elevador? Pediria uma salada ou uma pizza? Cada pequena decisão é um voto pela identidade que você está construindo. No Brasil, a identidade financeira dominante é a do consumidor, não a do investidor. Somos bombardeados por marketing que vende status. O carro do ano, o celular novo, a viagem para o exterior. Mudar esse hábito começa por mudar a identidade. Não, eu não posso comprar isso, mas eu sou uma pessoa que prioriza a liberdade financeira. A diferença é sutil, mas neurologicamente é um abismo. Pilar 3. As 4 leis da mudança de comportamento. James Clear apresenta o ciclo do hábito, estímulo para desejo para resposta para recompensa. Ele usa um exemplo cotidiano, que todo mundo vai reconhecer. Você recebe um e-mail estressante do seu chefe. Esse é o estímulo. Seu corpo quer relaxar, escapar por um momento. Esse é o desejo. Você se levanta e pega um salgadinho na copa. Essa é a resposta. Você relaxa. Essa é a recompensa. Na próxima vez que receber um e-mail estressante, o ciclo se repete. E com o tempo, você nem percebe mais que foi o e-mail que te fez levantar. O hábito já está automatizado. Para criar bons hábitos, estruture cada etapa desse ciclo, seguindo 4 leis. Para quebrar maus hábitos, faça o oposto de cada lei. Lei 1. Torne óbvio. O problema com nossos hábitos é que, na maioria das vezes, somos completamente inconscientes deles. Quanto mais repetimos um comportamento, mais ele se instala no piloto automático e menos pensamos sobre ele. Clear apresenta o método Pointing and Calling, usado pelos maquinistas de trem japoneses. Antes de cada partida e chegada, o maquinista aponta fisicamente para cada elemento. O semáforo, a velocidade no painel, a plataforma, e fala em voz alta. Sinal verde, velocidade dentro do limite, plataforma livre. Parece exagerado? Os acidentes caíram drasticamente. O ato de verbalizar e apontar transforma o inconsciente em consciente. Você pode usar isso antes de sair de casa. Celular, chaves, carteira. Tudo certo. Um segundo de consciência que evita 10 minutos de retorno. O segundo instrumento é o Habits Scorecard. Desde o momento em que você acorda, liste cada ação do dia. Despertador, apertar o snooze, levantar, escovar os dentes, abrir o celular, tomar café, checar e-mail. Cada item recebe um sinal, positivo, negativo ou neutro. A pergunta filtro é: esse hábito me aproxima ou me afasta da pessoa que eu quero ser? Não é julgamento, é diagnóstico. O terceiro instrumento é a intenção de implementação. Pesquisas mostram que quem define exatamente quando e onde vai executar um hábito tem taxa de sucesso muito maior. Não vou malhar essa semana, mas vou correr por 30 minutos na quarta-feira às 7 horas no parque, perto de casa. Quanto mais específico, mais o seu cérebro remove o trabalho de decisão na hora H. Uma variação poderosa. Se houver escada, vou subir de escada. Se tiver reunião cancelada, vou usar o tempo para estudar. A regra condicional elimina a negociação interna. O quarto instrumento é a arquitetura de escolha, projetar o seu ambiente para que o comportamento correto seja o mais fácil. Clear cita um estudo feito em uma cafeteria de hospital. Simplesmente colocando as garrafas de água em mais lugares visíveis e afastando as bebidas açucaradas. O consumo de água subiu significativamente sem nenhuma campanha de conscientização, sem nenhuma palestra sobre saúde. O ambiente mudou e o comportamento mudou junto. Quer ler mais? Coloque o livro sobre o travesseiro. Quer comer mais frutas? Deixe a fruteira visível na bancada.
não escondida na gaveta da geladeira. Quer malhar de manhã? Deixe o tênis de treino do lado da cama. A regra de ouro: um espaço, um propósito. Não trabalhe no sofá onde você assiste Netflix. Não fique no celular na cama onde você precisa dormir. Cada espaço deve ter uma função clara, e o seu cérebro vai criar gatilhos automáticos para cada um. Para quebrar maus hábitos, o princípio se inverte. Torne-os invisíveis. Você não tem mais força de vontade do que as pessoas bem-sucedidas. Elas simplesmente constroem ambientes onde precisam usar menos força de vontade. Se você está assistindo TV demais à noite, tire a TV do quarto. Se está comendo biscoito demais, pare de comprar biscoito. Uma vez que o hábito está formado, é quase impossível apagar os caminhos no cérebro. Você precisa remover o gatilho. Lei 2. Torne atraente. Hábitos são loops de feedback movidos pela dopamina. E aqui vai a parte que surpreende a maioria das pessoas. A dopamina não é liberada só quando você recebe a recompensa. Ela é liberada quando você antecipa a recompensa. Clear dá exemplos marcantes. Quando um viciado em cocaína vê a droga, antes mesmo de usá-la, o pico de dopamina já aconteceu. Quando um jogador compulsivo se senta na mesa de apostas, antes de colocar uma ficha, a dopamina já explodiu. Quando você vê a notificação do celular, antes de abrir, o pico já veio. É a antecipação que nos move, não a recompensa em si. A estratégia que Clear chama de Temptation Bundling, agrupamento de tentações, usa exatamente isso. Um estudante de engenharia programou sua televisão para só funcionar se ele pedalasse em uma bicicleta ergométrica acima de uma velocidade mínima. O desejo de assistir à série favorita se tornou o motor para o exercício físico. Você pode fazer a pedicure, mas só enquanto responde e-mails de trabalho. Você pode ouvir o podcast que ama, mas só enquanto limpa a cozinha. O prazer imediato financia o hábito necessário. A fórmula combinada com o habit stacking fica assim: após hábito atual, farei hábito necessário. Após hábito necessário, farei hábito que quero. Exemplo: após o café da manhã, vou revisar minha carteira por 5 minutos. Após revisar a carteira, vou checar as redes sociais. O segundo elemento é o poder da cultura e do pertencimento. Pertencer é uma necessidade evolutiva humana. Somos animais sociais que precisam do grupo para sobreviver. Isso significa que imitamos, consciente e inconscientemente, os hábitos das pessoas ao nosso redor. Quer começar a correr todos os dias? Faça amigos que correm. Não porque eles vão te pressionar, mas porque o seu cérebro vai começar a ver correr como algo normal, como o que pessoas como você fazem. Se mudar seus hábitos significa ir contra a tribo, o preço psicológico é muito maior. Por isso, entre em grupos onde o comportamento desejado já é a norma. Uma comunidade de investidores, onde todo mundo fala sobre aportes mensais, vai normalizar esse hábito, muito mais do que qualquer livro. O terceiro elemento é o reframe linguístico. Trocar eu tenho que por eu consigo. Tenho que acordar cedo, envia um sinal de obrigação ao seu cérebro. Consigo ter 2 horas a mais de produção antes de todo mundo acordar. Envia um sinal de oportunidade. Clear sugere também criar rituais de motivação. Se você sempre ouve a mesma música antes de malhar, com o tempo só de ouvir essa música, seu cérebro já entra no estado de treino. O ritual vira o gatilho. Lei 3. Torne fácil. Nosso cérebro é fundamentalmente preguiçoso, e isso não é um defeito. É uma feature evolutiva. Economizar energia é sobrevivência. Fazer 100 flexões por dia é difícil, muito mais difícil do que assistir TV. Por isso o cérebro escolhe TV. A solução não é ter mais força de vontade, é reduzir a fricção do bom hábito e aumentar a fricção do mau hábito. Clear faz uma distinção crucial entre movimento e ação. Movimento é quando você planeja, pesquisa, organiza.
Ação é quando você executa. Pesquisar 20 dietas diferentes é movimento. Fazer uma refeição saudável hoje é ação. O movimento nos faz sentir que estamos progredindo, sem que nada de fato mude. Prepare o ambiente, mas não use a preparação como desculpa para não começar. A neurociência apoia a automaticidade, a capacidade de executar um comportamento sem pensar. É determinada pelo número de repetições, não pelo tempo. Não existe uma regra de 21 dias para criar um hábito. O que existe é, quanto mais você faz, mais rápido o hábito se instala. A regra dos 2 minutos é a ferramenta mais poderosa para iniciar qualquer hábito. Quer correr uma maratona? O hábito começa em calçar o tênis de corrida todo dia. Quer ler um livro por mês? Começa em ler uma página antes de dormir. Quer meditar? Começa em sentar no lugar de meditação por 2 minutos. O início do hábito é o que importa, porque o início puxa o resto. Clear fala sobre momentos decisivos, pequenas escolhas que parecem insignificantes, mas determinam o rumo de todo o dia. Se você pula o treino da manhã, provavelmente vai se sentir preguiçoso, e isso vai contaminar o almoço, que vai contaminar o resto do dia. Se você sai para caminhar por 10 minutos, isso provavelmente vai influenciar o almoço, o humor, a produtividade. Cada decisão pequena é uma bifurcação na estrada. Para maus hábitos, use dispositivos de compromisso, estruturas que tornam o comportamento ruim difícil ou impossível antes de precisar de força de vontade. Clear conta que pediu para seu assistente resetar as senhas de todas as suas redes sociais, toda segunda-feira. Ele ficava sem acesso até sexta. Não precisava de disciplina na hora H, porque a decisão já tinha sido tomada na segunda. Se não quer gastar dinheiro no almoço, não leve a carteira. Se não quer ficar no celular, deixe-o em outro cômodo. Mude o ambiente antes de precisar da força de vontade. Lei 4. Torne satisfatório. Nós humanos evoluímos em um ambiente de retorno imediato. Você caça, come. Você encontra abrigo, se aquece. A recompensa vem rápida. Hoje vivemos em um ambiente de retorno atrasado. Você malha hoje, não emagrece hoje. Você economiza hoje, não se aposenta hoje. A maioria dos maus hábitos tem recompensa imediata e consequência atrasada. Cigarro, açúcar, scroll infinito no celular. A maioria dos bons hábitos tem o oposto. O custo é imediato. A recompensa é futura. A solução é criar recompensas imediatas para bons hábitos. Clear dá um exemplo prático. Se quer beber menos álcool, toda vez que recusar um happy hour, transfira R$50 para uma conta separada, rotulada Viagem dos Sonhos. A recompensa é imediata. Você vê o saldo subir e não conflita com a identidade que você está construindo. Isso é crucial. A recompensa pelo hábito não pode contradizer a identidade. A recompensa por malhar não pode ser sorvete. A recompensa por economizar não pode ser uma compra impulsiva. A recompensa deve reforçar quem você está se tornando. A estratégia dos clipes de papel é outro exemplo memorável de Clear. Um vendedor que queria fazer mais ligações por dia encheu uma jarra com 120 clipes de papel. Cada ligação feita movia um clipe para outra jarra. O progresso visual era a recompensa imediata. No final do dia, a jarra vazia virava a prova do esforço. O rastreador de hábitos funciona pelo mesmo princípio. Marque cada dia no calendário. A regra fundamental: nunca pule 2 dias seguidos. Perder um dia é um acidente. Perder 2 é o início de um novo hábito, o hábito de falhar. Clear cita um exemplo real de contrato de hábito. Um homem combinou com a esposa e o personal trainer que pagaria R$100 para cada um deles, se não fosse à academia em um dia programado. A consequência foi imediata, tangível e socialmente dolorosa. Deixar alguém que você respeita para baixo é um motivador muito mais poderoso
do que uma promessa feita a si mesmo, onde a teoria de Clear encontra seus limites. E o que ele não te conta? Clear assume que você opera em um ambiente estável. No EUA, onde o livro foi escrito, isso faz sentido. No Brasil, não. O hábito de poupar não basta se você não tiver o hábito de proteger o patrimônio contra a inflação, que historicamente corrói o poder de compra em silêncio. E não basta ter bons hábitos financeiros se você não tiver o hábito mental de resistir ao efeito manada, o desejo profundo de consumir para sinalizar status social. Aqui, a pressão do entorno é mais intensa. O sistema precisa de camadas adicionais de proteção psicológica. Além disso, Clear não apresenta muita ciência nova. Grande parte do que ele estrutura já havia sido mapeado pela psicologia comportamental de Skinner, pela economia comportamental de Kahneman, pela pesquisa de Stanford sobre identidade. O diferencial real do livro está na escrita acessível, nas analogias memoráveis e no foco em construir quem você é, e não apenas o que você faz. Ouro oculto. O segredo é a recuperação, não a perfeição. Clear diz: nunca erre 2 vezes. Perder um dia é um acidente. Perder 2 é o início de um novo hábito, o hábito do fracasso. Quando pessoas bem-sucedidas tropeçam, elas se recuperam rápido. Comeu pizza no almoço? Jante com uma salada. Não fez o aporte esse mês? Faça o dobro no próximo. Mostre-se, mesmo que seja o mínimo. Malhar por 10 minutos conta. Mostrar-se é o que sustenta a identidade, e a identidade sustenta tudo o mais. Táticas avançadas. Para quem já tem o sistema rodando. Clear dedica a parte final do livro para quem já dominou o básico, e aqui estão as pepitas mais poderosas. A primeira é o Explore/Exploit. Cada pessoa tem uma combinação genética única de traços de personalidade. Abertura a experiências, conscienciosidade, extroversão, amabilidade e neuroticismo. Esses traços influenciam quais hábitos são mais naturais para você. Uma pessoa altamente agradável vai achar mais fácil criar o hábito de escrever cartas de agradecimento. Uma pessoa menos organizada vai precisar de mais gatilhos ambientais para manter um rastreador de hábitos. O princípio prático é: explore até achar o hábito que funciona para você, depois exploite. Não gosta de correr? Tente escalar, remar, jogar tênis. Quando você encontrar algo em que está progredindo acima da média, aprofunde. A pergunta-chave: já me senti completamente no estado de flow fazendo isso? O que eu estava fazendo? É um sinal do que a sua genética está alinhada para construir. Clear usa o exemplo do criador do Dilbert, a tirinha mais famosa do mundo corporativo. Scott Adams não era o melhor desenhista, não era o melhor comediante, mas era um desenhista com profundo background corporativo e senso de humor ácido. Essa combinação única criou um nicho que ninguém mais podia ocupar. Todo mundo tem uma combinação única de habilidades. O segredo é encontrar o jogo onde essa combinação te coloca no topo, ou inventar esse jogo. A segunda é a zona Goldilocks. Qualquer tarefa em que você trabalha deve estar ligeiramente além da sua capacidade atual. Não fácil demais, não difícil demais. Clear usa o exemplo do tênis. Jogar contra uma criança de 4 anos é entediante. Jogar contra Serena Williams é desmoralizante. Jogar contra alguém do seu nível com uma margem pequena de dificuldade é onde acontece o aprendizado real, onde o engajamento é máximo. A terceira é abraçar o tédio. Muita gente acredita que pessoas bem-sucedidas têm paixão ilimitada pelo que fazem. Isso é um mito. A diferença entre o profissional e o amador não é a intensidade da paixão, é a capacidade de aparecer mesmo quando não está com vontade. O profissional treina quando está enjoado do treino. O profissional escreve quando não está inspirado. O profissional faz o aporte
Quando o mercado está caindo e o medo está gritando para vender. Cair apaixonado pelo tédio é o que separa quem sustenta hábitos de quem abandona. A quarta é a revisão e reflexão anual. Clear cria todo ano um relatório de integridade, uma auditoria de se ele está vivendo em alinhamento com a identidade que escolheu. Quantos artigos escreveu? Quantos novos lugares visitou? O que funcionou? O que precisa mudar? E uma advertência importante: não amarre sua identidade a uma única coisa. Se sua identidade inteira é sou CEO e você perde o emprego, você perde quem você é. Construa sua identidade em torno de traços, não de títulos. Eu sou uma pessoa dedicada que nunca desiste. Isso é portátil. Isso sobrevive às mudanças. Bloco 4. Protocolo de execução. Próximas 72 horas. Seu plano de ação começa agora, não amanhã. Agora. Passo 1. Escolha sua identidade. Pegue um papel, ou abra o bloco de notas agora. Escreva: eu sou uma pessoa que... Não o que você quer ter. Quem você é. Essa frase é o seu sistema operacional. Toda decisão vai passar por ela. Passo 2. Habit stacking imediato. Identifique um hábito que você já faz todos os dias, sem pensar. Tomar café, escovar os dentes, entrar no carro. Agora empilhe um novo hábito em cima dele. Use a fórmula exata. Após hábito atual, eu farei novo hábito, por tempo ou quantidade mínima. Exemplo: após tomar meu café da manhã, vou revisar minha carteira de investimentos por 5 minutos. Exemplo: após entrar no carro, vou ouvir um audiobook de finanças, até chegar ao destino. Passo 3. Contrato de hábito com punição imediata. Escolha um hábito prioritário. Escreva o compromisso formal. Defina a punição, que deve ser imediata, financeira e socialmente dolorosa. Assine. Envolva um parceiro de accountability. Não alguém que vai te dar parabéns quando você acertar. Alguém que vai cobrar quando você falhar. Lembre-se, não é sobre metas, é sobre sistemas. Não é sobre força de vontade, é sobre arquitetura de ambiente. Não é sobre perfeição, é sobre recuperação rápida. E, acima de tudo, é sobre quem você decide ser e as pequenas provas diárias de que você é essa pessoa. Você chegou ao final destes 30 minutos. Se você sustentou a velocidade, parabéns. Você dobrou sua evolução hoje. Amanhã subimos mais um degrau. Crescer é ficar maior. Evoluir é ficar melhor.